Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa, tenho a alegria de estar aqui com vocês mais uma vez para juntos estudarmos e aprofundarmos os ensinamentos da Seichonoe. E para começarmos, faremos uma oração que consta neste livro. Deixa eu pegar aqui. Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos é a oração que consta na página 21, Oração para receber a luz divina. Lembrando que o meu livro é 37ª impressão, e caso você o tenha e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, você pode fechar os olhos, assumir a posição de oração, para que possamos elevar os nossos pensamentos e sentimentos para a oração. Vamos lá então? Assumindo a posição de oração, vamos juntos elevar os nossos pensamentos. Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que, mesmo nas horas das mais profundas trevas, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiada por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera, de ódio, transformam-se em perdão e finalmente torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela da minha mente e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças e da fadiga, e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É a eterna luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazemos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumentam o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isto, passamos a sentir que nós e os outros somos um e tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal, eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade e não sinto nisso a mínima incoerência. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que mostra o quanto que o caminhar na espiritualidade vai promovendo a sensação e o sentimento de unidade. E isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão tão separadas, pensando de forma tão diferente, que não é problema. O ponto é quando elas perdem a ideia de que o espírito que habita em si também vive dentro do próximo. Muito obrigado, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Mais uma segunda-feira para juntos estudarmos um pouco mais os ensinamentos da Seichonoe. Como eu já havia dito no início da nossa
reunião. Quero agradecer profundamente a todas as pessoas que estão aqui presentes pessoalmente no templo aqui de Brasília. Meu muito obrigado. Agradecer a você de casa que está assistindo, a você que está em Brasília, fora de Brasília, no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. É uma imensa alegria eu ter mais uma segunda-feira de oportunidade para juntos compartilharmos esses ensinamentos, divulgá-los e cada vez mais elevar os nossos pensamentos, nossos sentimentos nessa verdade maravilhosa que é a verdade pregada pela Seichonoye. E abro um parênteses, a verdade pregada pela Seichonoye é a verdade pregada pela vida. Qualquer grande ensinamento que pregue a vida fala a mesma coisa, só que numa linguagem adequada a cada linha. Então, quando nós falamos assim, na verdade, o que a gente quer falar é que a vida, quando se manifesta, a vida, quando ela é pregada, a vida, quando ela é ensinada, ela manifesta resultados maravilhosos. Então, em qualquer lugar que a pessoa estiver pronta para manifestar a vida, ali manifestar-se-á Deus. Então, isso é muito maravilhoso e eu acho que é uma das grandes coisas que me encanta no ensinamento da Seichonoye, que me faz ser tão feliz em poder ter essa oportunidade de divulgá-lo. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é a paz espiritual. A paz espiritual resolve problemas. Por que a paz espiritual resolve? E é isso que nós vamos estudar aqui hoje. Lembrando que a ideia do nosso estudo aqui hoje é abordar o tema. Nós não vamos esgotá-lo, não tem como a gente esgotar tudo sobre paz espiritual, porque paz espiritual é de uma amplitude gigantesca. Então a gente vai abordar, a fim de que a gente consiga dar um princípio, meio e fim a uma das linhas, sem que nós tenhamos a intenção de esgotar o tema. O livro que nós vamos utilizar como livro-texto é o livro Convite à Felicidade, volume 1. Então nós temos o volume 1 e o volume 2. Livro maravilhoso de trechos curtinhos que trazem profundos ensinamentos de forma rápida. Então é um livro que possibilita uma leitura bem dinâmica, bem rápida. É um livro fininho, você engole isso aqui rapidamente, ainda mais se você tiver aptidão e gosto pela leitura, né? Então nós vamos trabalhar isso daqui. A página que eu vou utilizar é exatamente a página 121, já no finalzinho do livro. E o tema é exatamente o fator mais importante para a solução dos problemas é a paz espiritual. Então é exatamente o nosso tema aqui de hoje. Então eu vou utilizar esse livro, Convite à Felicidade, livro maravilhoso, volume 1, volume 2 também especialíssimo. São aquelas casadinhas que nós temos muito nos livros da Seichonoye, que vem trazendo, abordando os assuntos de maneira muito especial. Paz espiritual resolve. Então vamos lá, nós vamos começar. A gente precisa entender alguns pontos. A paz espiritual e resolve. Vamos começar do início. Quando a gente fala paz espiritual, é um conceito muito vago que te leva a várias percepções e vários pontos. Então, quando a gente normalmente fala em paz espiritual, a imagem que vem à nossa mente é de absoluto sossego. Então, quando a gente fala paz espiritual, ou nos remete a imagens paradisíacas de locais lindos assim, que tem aquele silêncio, ou naquelas montanhas, naqueles retiros que a pessoa está absolutamente absorta dentro da natureza, ou aquela situação em que a pessoa ela não é atormentada por nada. Então, paz espiritual é aquele ponto de atingimento que poucos seres humanos conseguem na face da Terra, que te dá absoluta paz, absoluta tranquilidade. Então, quando a pessoa fala, estou em paz, ou tenho paz espiritual, a gente imagina aquele ser já pronto para desencarnar, porque não tem mais problemas, não tem mais o que aprender, não tem mais o que viver. Já graduou-se na escola da vida de forma louvável. Então, paz espiritual traz muito essa ideia. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão se afastando da busca pela paz espiritual porque se tornou um objeto inatingível. Quando a gente fala em paz espiritual, uma vez eu perguntei para algumas pessoas, paz espiritual, o que vem à sua mente? Boa parte delas imaginaram uma roupa laranja e um monastério budista. Pessoas assim, sabe, vivendo... Qual é a chance de uma pessoa que tem numa vida comum, dentro da sociedade ocidental, chegar nisso?
zero. Ou ela abandona essa vida, ou ela não chega nesse ponto. Então as pessoas começam a imaginar a paz espiritual como algo distante. E hoje, nos tempos atuais, a pessoa não procura paz espiritual, ela só procura não ter muita ansiedade. Ela está tentando fugir das coisas básicas, ela quer ser simples. Hoje em dia, gente, ser normal já é chique, já é diferentão. Você chega no meio de seus amigos e fala assim, sou normal, todo mundo só quer ser o diferentão. Porque todo mundo hoje em dia está com alguma coisa. E quando você não tem nada, você está excluído. Então, você imagine você passar para um nível em que não só normal, paz espiritual. Então, se tornou algo um pouco distorcido. Paz espiritual não é isso. Paz espiritual é algo muito mais, digamos, muito mais amplo e não fica nessa visão romantizada daqueles que estão fora da vida cotidiana. Não. Paz espiritual é a capacidade que a pessoa tem de perceber o presente. Olha que interessante. Paz espiritual é a capacidade que a pessoa tem de perceber o presente e nele viver em harmonia. Olha que interessante. Paz espiritual, vamos lá, é a capacidade que a pessoa tem de viver o presente e nele viver em harmonia. Isso é um tipo de coisa que você não vê nos lugares. Ninguém vai falar de paz espiritual, ou pouquíssimas pessoas abordam paz espiritual como isso. É a capacidade de ver o presente e nele estar em harmonia. Qual é o problema das gerações? Qual é o nosso problema da sociedade atual? É porque a gente não vive o presente. Não vive o presente. Nós vivemos ou no passado, nos culpando e sofrendo pelo que aconteceu ou deixou de acontecer, ou nós vivemos no futuro, na ansiedade e nos pensamentos daquilo que pode acontecer. Então é interessantíssimo, você conversa com as pessoas, você pode verificar como é que os assuntos, esperar só a moto passar, alegria. Então, as pessoas elas ficam nos assuntos ou no passado ou no futuro. Você não conversa sobre o presente. É muito raro. É muito raro. Você senta numa rodinha e aí, o que aconteceu? Mas você viu que absurdo aquilo que fizeram? E isso está me deixando com medo do que vai acontecer. O presente em si não se fala. Porque não se tem o hábito de buscar viver o presente. O presente, as pessoas não têm aquele hábito de encarar o presente como algo que realmente é um presente. É tão maravilhoso, é uma dádiva tão grande viver o presente, que a ele damos o nome de presente. Mas as pessoas não se dão conta da grandiosidade que é o momento do agora. Então as pessoas buscam a felicidade no futuro e querem fugir do sofrimento do passado. Mas ninguém busca viver o presente. É por isso que as pessoas não têm paz espiritual. Por quê? Não se busca viver o presente. Seichono é um ensinamento que busca viver o presente. Isso é filosoficamente fácil de falar, espiritualmente difícil de viver. E por que é difícil de viver isso? Porque isso é diretamente relacionado à paz espiritual. Por isso que a pessoa que pratica os ensinamentos da Seichono, ela começa a ficar mais em paz. O que é estar em paz? É viver o presente. É viver o presente. Eu estou em paz porque eu não brigo com mais ninguém. Você pode não estar esbofeteando alguém na rua, mas dentro de você pode estar tendo uma guerra de pensamentos entre o que aconteceu, o que vai acontecer. O remorso do passado, o ódio do passado, a mágoa do passado, ou a apreensão, a ansiedade, o temor do futuro. Então, o seu presente ele é dilacerado pelas coisas que acontecem. Exemplo clássico, a pandemia. A pandemia mostrou o quanto que nós vivíamos numa casca, achando que estava todo mundo bem. A pandemia ela expôs a fragilidade humana de uma maneira como nunca. As pessoas simplesmente perderam o eixo. Por quê? Elas estavam apavoradas
com medo do futuro. E ficaram tão apavoradas de morrer que morreram no presente. Tem pessoas que morreram e não perceberam. Elas estão fisicamente vivas, espiritualmente mortas. Estão totalmente adoecidas pelos efeitos que o pânico causou. Aí saiu a pandemia. Beleza, vai ficar todo mundo bem. Aí o que eles fizeram? Não, veio a política encher a gente de medo e ódio do futuro. Aí beleza, passou a parte das eleições, acabou a política. Aí o que vem? Vem a guerra. Aí vem a guerra, os movimentos, aí você fala, meu Deus, o mundo vai acabar, a terceira guerra mundial, lá vamos a gente explodir tudo de novo. Aí quando você pensa a guerra está passando, não, agora nós vamos ter problemas nas relações comerciais. Aí começa, e todo mundo vai vivendo somente o futuro, o pânico, a tragédia e tudo mais, e problemas, e ninguém se observa ou ninguém para pensar na questão do presente. É óbvio, gente, ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. Mas o medo de sofrer acaba te fazendo sofrer agora. A gente antecipa as situações, por isso que a gente tem pré-ocupação, a gente antecipa aquilo que vai acontecer e a gente para de viver o nosso presente. Então a gente perde o presente. Não é à toa que o professor Masaharu Taniguchi fala, desperdiçar tempo é pior que desperdiçar dinheiro. Dinheiro você recupera. E o tempo? Não recupera. O tempo não recupera. O tempo passa. Uma vez que passou, acabou. Acabou. Você só tem aquele momento. Você só tem aquela hora. Você só tem aquele minuto. Por isso que o mestre fala, você só é dono de um momento. Qual? O presente. Como que você tem que viver o presente? Da melhor maneira possível. Porque aí você planta as sementes de um bom futuro. Por quê? O bom futuro vai ser resultado de um bom presente vivido. Então você acaba colhendo um bom futuro porque constantemente o seu presente vai ser vivificado. Então você vai crescendo. Então os segredos para o crescimento, os segredos para o desenvolvimento, o segredo para nós conseguirmos cada vez melhorar é entender a grandiosidade que é o presente momento e nele tentar buscar o máximo da nossa paz espiritual. Então, paz espiritual é viver o presente em harmonia. O carro-chefe do ensinamento da Seiichi Noye, eu falava na palestra da semana passada sobre gratidão. O carro-chefe do ensinamento da Seiichi Noye é a harmonia, que ela é expressada por meio da gratidão. Então, a gratidão, ela expressa a harmonia. E isso é muito mais profundo do que simplesmente, eu vou ficar falando muito obrigado. Muito obrigado é uma das expressões, ou são palavras que nos ajudam a exprimir aquele sentimento, mas a gratidão ela é muito mais profunda. E a busca dessa gratidão te traz o quê? A consciência do agora. E quanto maior a consciência do agora, melhor você vive, porque você vai estar em paz espiritual. Olha como é que uma coisa se interliga. Eu acho interessante porque uma vez eu fui conversar com um jovem e perguntei para ele, como é que você está nas práticas da Seiichi Noye? E ele me respondeu, parei de praticar. Eu parou de praticar por quê? Porque eu não quero ganhar elevação. Oi? Eu já tinha visto gente que não se interessava. Agora, parar de buscar aquilo que já viu que é bom, eu falei assim, não entendi, explique para mim. E ele falou, é porque é o seguinte, eu não quero chegar a um nível de elevação espiritual que eu não queira mais viver neste mundo. Que interessante. Na cabeça dele, quanto mais eu me elevar, menos interesse eu vou ter por viver essa vida. Então eu vou começar a abrir mão. E ele não queria abrir mão de comer bem, ele não queria abrir mão de ter os prazeres do relacionamento íntimo, ele não queria abrir mão dos prazeres de viajar, de curtir. Aí eu parei e perguntei para ele, e me diz uma coisa, onde é que está escrito que elevação espiritual você vai parar de fazer isso? Olha, é o óbvio, porque a paz espiritual é você abrir mão de todas as coisas. Eu falei, da onde que você tirou isso? Me encontra um livro da Seiichi Noye que fala que a paz espiritual é você abrir mão das coisas materiais.
Não é esse o ensinamento da Seichonoye. O ensinamento da Seichonoye não é um ensinamento que foge, não é um ensinamento que pede para você abandonar, é um ensinamento que te ensina a vivificar. É você viver o presente com toda a sua força da melhor maneira possível. É isso que é o ensinamento da Seichonoye. Então, meu caro, deixa eu te dar uma notícia. Quanto mais você praticar o ensinamento da Seichonoye, mais as coisas boas da vida serão vividas com gratidão. Serão mais intensas, mais proveitosas, mais felizes e muito mais marcantes. Muito mais. Muito mais. Então, ou seja, olha que interessante. Viajar com paz espiritual é muito melhor do que só viajar. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Uma vez eu orientei uma jovem, já contei essa história, ela veio contar para mim que ela viajou para o exterior, foi daqui para os Estados Unidos brigando, passou um mês brigando e voltou brigando. Ela falou, que absurdo. Eu falei, eu também acho, vocês podiam ter brigado em real, foi brigar em dólar, gente. Já tá caro, você ainda vai brigar em dólar. Por quê? Porque não viajou entendendo isso aqui. A viagem estava buscando em ideais, estava buscando em coisas que não estavam naquele momento. Então, quando você consegue viver o presente, você consegue compreender o que é realmente viver com paz espiritual. Então, paz espiritual não é um conceito de abnegação. Paz espiritual é um conceito de vivência. Em qual momento? Não agora. Não agora. Tranquilo, gente? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos lá. Por que então que a paz espiritual resolve os problemas? Por que a paz espiritual então nos traz essa capacidade de resolver os problemas? Olha que legal. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. Já vou aproveitar aqui para ler, que a gente vai desenvolvendo. Olha só. O fator mais importante para a solução dos problemas é a paz espiritual. A paz de espírito é a condição fundamental, indispensável, tanto para manter a saúde, como para desenvolver qualquer projeto. Olha que interessante. Enfim, todas as realizações, todos os fatos e coisas exteriores são manifestação externa do mundo da mente, pois que o problema... Aqui, ó. Todos os fatos e coisas exteriores são manifestação externa do mundo da mente, pois que o problema está somente dentro da nossa mente. Se tirarmos da nossa mente o problema, desaparecerá o problema manifestado externamente. Se o problema perdura, é sinal de que a mente o está contornando. Para que sua mente não se enrede com problemas, você deve sentir gratidão por todas as coisas do universo. Solte da mente o problema, os pontos desagradáveis. Não pense mais neles e agradeça a todas as pessoas que têm alguma relação com esse problema. Assim, naturalmente desaparecerão os problemas da sua mente e, consequentemente, os problemas aparentes. Se reinar recíproca harmonia, já não existirão os problemas. Olha que legal. O professor Masaru Taniguchi, ele é assim, de uma precisão cirúrgica que é impressionante. Vamos lá. Por que a paz espiritual resolve? Olha que interessante. O professor Masaru Taniguchi falou em resumo, em apertada síntese, ele falou 3 pontos. Vamos lá. Que o mundo exterior é reflexo do mundo. O mundo é reflexo. O mundo exterior é reflexo do mundo interior. Então, o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Aí, o que o professor também falou? Que a gratidão ameniza qualquer situação e a harmonia leva à solução. Então, vamos lá. Vamos pegar esses 3 itens e vamos trabalhá-los um pouco. Quando o professor Masaru Taniguchi fala o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Bom lá, ele está trazendo vários aspectos.
Vamos pegar o primeiro deles. O mundo, ele reflete aquilo que você vibra. Você é detentor de toda uma onda ou de toda uma linha vibracional e essa linha vibracional é que atrai as situações a você. Por que que pessoas, mesmo se alimentando da mesma comida, mesmo frequentando o mesmo ambiente, mesmo tendo as mesmas condições materiais, têm destinos absolutamente diferentes? Então você pega numa mesma família, mesma educação, mesmos pais, mesmos ambientes, mesma comida, e cada filho tem uma predisposição ou tem um futuro, tem uma vida absolutamente diferente uma dos outros. Por quê? Porque esses filhos, cada um tem o seu complexo vibracional, que na palestra passada nós falamos e ensinamos que é o caráter, que é a forma, que é a aura que forma o ser humano, aquilo que faz com que ele vibre, se manifeste, se projete. Então, nós temos, dentro da nossa existência, nós temos aquilo que é visível e aquilo que é invisível. O que é invisível é vibracional. Então, nós não observamos, mas nós emitimos e captamos. Então, ou seja, o mundo exterior ele vai reproduzir o seu mundo interior. Então, aquilo que está em você é aquilo que vai refletir. Predator, eu discordo plenamente. Porque eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão maravilhoso, eu não quero o mal de ninguém, eu sou uma pessoa show de bola, eu sou tão bom que o dia que eu morrer eu vou ter que subir para o céu falando palavrão, senão eu passo, de tão bom que eu sou. Não é possível que uma pessoa tão imaculada, maravilhosa, perfeita, santificada como eu, sofra os problemas que eu estou sofrendo. E é aí que está. Por desconhecermos o tamanho da nossa mente, a gente acha que nós não produzimos coisas equivocadas. Olha que interessante. Você levanta de manhã, pouquíssimas pessoas na humanidade levantam de manhã felizes. Tanto que uma pessoa feliz, quando levanta de manhã, o que ela faz ao seu lado? Te irrita. Porque normalmente a gente não levanta feliz, a gente levanta com sono, aí levanta com aquela cara. Aí você está levantando e você, sem querer, deixa o seu joelho em algum aparato dentro do quarto. Quando você deixa o seu joelho e você escuta aquele barulho de clec, clec, parecendo que está armando alguma coisa, clec, clec, é a sua rótula indo um pouquinho e voltando. Aí, normalmente, qual é a nossa reação? Deus, muito obrigado por me lembrar que eu tenho joelho. Nesse momento, eu faço uma profunda reverência à perna que dobrou milhares de vezes e eu nunca a reconheci. Ó joelho, muito obrigado, não se preocupe, cuidarei de você. Não é assim que a gente reage? Não é assim, gente? Não é? Que a gente reage, a gente chuta as coisas, a gente fala, obrigado, mindinho do pé. Não sei a sua função específica, mas sei que juntamente nós agora vamos pulsar, você sente o teu coração no dedo assim. Nós dois juntos vamos pulsar de alegria agora em gratidão. Não é assim que a gente pensa, gente? Não é assim? Você está numa fila, aí você está morrendo de fome, você quer pedir o seu lanche, e a pessoa da frente abre o cardápio e começa. Esse aqui tem pão? Aí você, filho, nós estamos... Você pensando, né? Nós estamos numa hamburgueria, filho. É óbvio que tem pão, aqui só tem pão. Esse hambúrguer aqui tem queijo? Lê, filho. Aí você começa a ficar desesperado. Aí no seu pensamento vem, não vou me preocupar. É apenas um ser humano que ainda não exerceu a sua capacidade de decisão. E na hora certa, no momento certo, chegará o meu lanche e saciará minha fome. Não é assim que a gente pensa? A gente pensa, seu filho de Deus, maravilhoso. Não é assim que a gente pensa? Então observa, vários momentos da nossa vida a gente vibra positivo ou negativo? Negativo. Só que na hora de selecionar aquilo que nós vamos levar a julgamento, a gente traz os positivos ou os negativos? Os positivos. Então na hora que a gente vai se julgar, é óbvio que você vai trazer o menos pior. Não, olha só, eu fiz caridade uma vez. Olha, teve uma vez que eu cuidei, ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Beleza, e quantas velhinhas você não xingou porque estava atravessando a rua devagar? Então o ponto é exatamente esse. A gente tende a ser parcimonioso, assim, sabe? A gente tenta ser eufêmico com nós mesmos na hora de julgar. Então a gente não consegue observar que o nosso mundo exterior está refletindo exatamente o que tem no interior.
mas projetor tem pessoas que vivem problemas seríssimos, e é verdade. Só que todos nós temos um arcabouço de coisas dentro de nós que foram plantadas, seja nessa vida, seja em outras existências. Então o que acontece? Ninguém vem aqui de graça. Nada acontece de graça. As coisas não vêm. Pensa só para vocês terem uma ideia. Conta-se, né, a história de uma pessoa que ela veio sem braço, sem perna, cega, surda e sem língua. Aí você fala, meu Deus do céu, por que que veio assim? E na hora que foram conversar, Chico Xavier perguntou sobre a missão daquele espírito e o anjo trouxe, explicando que aquela foi uma pessoa que ela se matou seguidas encarnações, ela não queria viver este mundo e toda vez que ela vinha, ela fugia da missão desse mundo. Então ela veio de uma forma que ela não teria como fugir. Ela precisa aprender. Se você não tiver uma visão dessa, você só consegue enxergar injustiça, porque você vai falar, por que uma pessoa nasceu sem nada? Ela não tem condição nem de interagir, ela não consegue sequer fazer coisas básicas que nós fazemos. Então o que acontece? Por quê? Era um espírito que precisava cumprir uma difícil missão, mas não foi de graça. Olha, você vai ser sorteado, a você toda desgraça, você não, você vai ser sortudo, você vai vir na tranquilidade. Não, todos nós temos os nossos experimentos, todos nós temos as nossas vivências, todos nós temos os nossos momentos, e são eles que vão trazendo a maturidade espiritual. Então não é porque uma pessoa nasceu num local cômodo, quer dizer que ela é melhor espiritualizada. Não, as lições de cada um são diferentes. São diferentes. Às vezes, lugares com muita comodidade te trazem pouco progresso. E às vezes, locais mais difíceis aceleram e muito o progresso espiritual. Então a gente precisa enxergar isso daí. Por quê? A busca da paz não vai ser a busca fora de nós. Ela vai ser eternamente uma busca dentro de nós. Por isso que ele fala que o mundo exterior é reflexo do mundo interior. Aonde é que nós vamos buscar a paz, gente? Aonde? Dentro. É aqui que nós vamos buscar a paz. É aqui. É aqui que nós vamos buscar. Qual é o problema que as pessoas que querem toda hora fugir das situações? Tem inúmeras pessoas que muitas vezes maldizem o nosso país. Nosso país tem problema? Tem, gente. Qual país da face da Terra que não tem problema? Todos nós temos problemas. Mas a pessoa acredita que se ela sair daqui, ela vai encontrar a paz lá fora. Encontra? Não encontra. Porque a paz não está no local onde você vive. A paz está dentro de você. Você consegue viver a paz nos lugares mais complexos, desde que você a carregue dentro de si. Então você tem histórias assim impressionantes, maravilhosas, lindas, que nos emocionam de pessoas que conseguem trazer a paz espiritual, mesmo vivendo nas maiores adversidades. Exemplo, Nelson Mandela, que foi um homem que passou 27 anos preso politicamente por causa do sistema do apartheid do qual ele lutou, e quando ele saiu da prisão tinha tudo para ser uma pessoa para sentir ódio. Você imagina, tirarem 27 anos da sua vida, te colocarem numa prisão, pelo seu pensamento, pela sua posição. Ele sai da cadeia e quando ele tem a chance de trabalhar pelo país dele, que é a África do Sul, o que ele promove? A harmonização. Ele fala, não haverá vingança, não haverá retaliação, nós vamos fazer um governo de união e coalizão. E ele começa a unir o povo. E perguntaram para ele, como que você conseguiu, apesar de 27 anos preso, ainda ter um pensamento desse? E ele falou, é porque eu nunca deixei a prisão entrar dentro de mim. Meu corpo foi preso, mas nunca minha mente. Onde é que ele estava com a paz? Dentro dele. Então, quando ele saiu, ele pôde manifestar a paz. Então, tem filmes que mostram essa postura dele, que é interessantíssima, o quanto que ele conseguiu viver ou manifestar ou ensinar isso para as pessoas. Então, é bem legal, porque isso mostra a capacidade que as pessoas têm de levar a paz para as vivências mais adversas. Então, eu estou trazendo o extremo, mas a grande maioria das pessoas não vive o extremo. Não vive o extremo. Muitas vezes as pessoas gostam de dar exemplos extremados,
Mas eu conheço uma pessoa que viveu um nível de violência, de tristeza, de abandono. Ok, tem pessoas que vivem isso? Tem. Não são a maioria. Não são a maioria. Uma vez eu falava sobre harmonia com pai e mãe. Aí um jovem levantou o braço e falou, como é que você pode falar de harmonia de pai e mãe? Tem pai e mãe que abusam dos filhos. Primeira pergunta, teu pai e tua mãe abusaram de você? Não. Então você está reclamando do quê? O problema não é teu. A pessoa que viveu uma experiência dura, poxa, ninguém está falando que é fácil. Não. Mas às vezes as pessoas que, na preguiça de querer vivenciar o seu problema, na preguiça de querer enfrentar a sua situação, ela traz problema dos outros para justificar o porquê que ela não vai fazer. Então, ao invés dela falar assim, não, eu vou buscar viver a minha paz espiritual, ela traz problema dos outros para justificar o porquê que ela não cresce. Então não caia, não caia. Nós temos problemas? Óbvio, gente, óbvio. A Seitione não tampa o sol com a peneira, mas o que a Seitione fala? Cada um tem os elementos necessários para o seu crescimento. Alguns têm elementos pesados, fortes. Esses são espíritos que precisam de fortes aprendizados. Outros não. Cada um carrega a sua cruz. Cada um carrega os seus aprendizados, cada um tem a sua escola. Mas a paz espiritual, ela é exatamente uma busca interior. Então, olha lá que legal. Aonde que eu vou encontrar a paz, gente? Fora ou dentro? Dentro. Então você já entendeu por que nós fazemos meditação. Por que a Seitione, o carro-chefe da Seitione é meditação? Por quê? Porque a meditação é o caminho melhor de nós trabalharmos o nosso interior. Jovem, todo lá, animado com a Seitione, adorava as palestras da Seitione, adorava. Vinha para os eventos da Seitione e ficava maravilhado. Aí falavam para mim, vamos praticar a meditação Shinsokan. De jeito nenhum. Trem chato, que eu detesto. Era assim que eu falava. Eu falava, não, você tem que ficar parado lá em silêncio. E eu abria os olhos para ver quem é que estava dormindo. Aí eu ficava olhando, procurando para ver quem é que estava rezando mesmo, quem não estava rezando. Eu falei, não, vou fazer meditação. Para que eu vou fazer meditação? Não preciso. Basta eu ter o pensamento positivo. Isso é interessante. Basta eu ter o pensamento positivo. E normalmente a pessoa que não tem o pensamento positivo se acha positiva. Normalmente. A pessoa vem e fala assim, eu sou tão positivo, só penso coisas boas. Você fica uma semana com essa pessoa, você sai assim, meu Deus, eu quero morrer. Você fala coisa horrorosa. A pessoa se acha positiva, mas não é. Não é. Normalmente a gente sempre gosta de se vangloriar daquilo que a gente não tem, porque a gente almeja. Normalmente a pessoa que é positiva, ela não fala que é positiva. Porque a pessoa que é positiva, às vezes ela acha que ela não está sendo positiva o suficiente. A meditação, o que a meditação proporciona? Exatamente essa viagem interior. Eu não queria meditar, eu não queria fazer as coisas. Uma vez eu conversando com um colega meu, eu falei assim para ele, eu amo a Seitione, adoro assistir as palestras da Seitione. Seitione é tudo para mim, só não gosto da meditação Shinsokan. E esse meu colega, de uma maneira bem simpática, bem simples e bem leve, falou para mim, então você não gosta nada da Seitione. Eu credo, seu grosso, sem educação. Mas ele falou uma dura verdade muito necessária para mim. Por quê? Porque eu achava que gostar da Seitione era algo exterior. Adoro as palestras. Adoro. Só que Seitione não é uma vivência exterior. Seitione é uma vivência interior. Por quê? A Seitione é uma busca de viver o presente. E para viver o presente eu preciso ter uma vida de gratidão. Então, para viver o presente, eu preciso de gratidão. Então, eu medito para exatamente encontrar todos os elementos que já existem em mim, a fim de que eu possa manifestar a gratidão, viva o presente e tenha paz espiritual. Por isso que a meditação Shinsokan é tão importante. Na hora que eu entendi a importância da meditação Shinsokan, o que eu fui fazer? Meditar. Meditar. Aí eu estava vivendo um problema gigantesco na minha vida. Não tinha solução. Qualquer lugar que você apontasse, o negócio ia dar ruim. Ia dar problema em todos os sentidos. Estava desesperado. Conhecia a Seitione, vivia indo nos eventos da Seitione, mas não praticava a Seitione. E aí eu comecei
a estudar. Deixa eu começar a ler. Você fica desesperado, quando você está desesperado, você aceita qualquer coisa. Eu comecei a ler, avidamente, os livros, e eu estava lendo o livro A Verdade da Vida, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e ele fala o seguinte: o mundo exterior é projeção do seu mundo interior. Aí eu falei, quer dizer que toda essa bagaceira que eu estou vivendo está dentro de mim? Eu fiquei feliz ou revoltado? Revoltado. Eu falei, quer dizer, eu estou sofrendo e a culpa ainda é minha? Que absurdo! E esse tanto de gente horrível que está do meu lado? Esse tanto de gente má que está do meu lado? Esse tanto de gente doida que está do meu lado? E eu continuei a estudar. E dentro do estudo, sabe o que eu descobri? Esse tanto de gente ruim, esse tanto de gente má, esse tanto de gente doida, todos sempre estiveram dentro de mim. E aí doeu, porque eu achava que eu era o máximo. Eu achava que eu era legal pra caramba. E eu descobri que o chato era eu. Aí o que acontece? Comecei a meditar profundamente. Comecei a fazer 2 vezes meditação Shinsokan por dia. E detalhe, eu ainda tinha que fazer a meditação escondido. Porque quem estava morando comigo não aceitava. Então eu tinha que ir escondido e ficar fazendo a meditação. E eu comecei a aprofundar. Interessante como é que a situação começou a se resolver. E como é que ela começou a resolver? Não do jeito que eu esperava, do jeito que tinha que acontecer. Por que começou a resolver? Porque eu comecei a ajeitar o meu mundo interior. E na hora que a gente ajeita o mundo interior, ele começa a refletir no mundo exterior. Então, na hora que eu comecei a ajeitar a casa, comecei a fazer meditação, aprofundar, algumas situações que antes eu tinha uma resposta A, eu comecei naturalmente a ter respostas diferentes. E essa transformação do mundo interior começou a levar ao reflexo do mundo exterior. E a coisa começou a ficar diferente. Então eu tinha um hábito de passar o dia reclamando do que eu não tinha. Eu comecei a passar o dia agradecendo o que eu tinha. E isso começou a mudar a maneira com que eu enxergava. De uma visão desesperançosa para uma visão de maior esperança, de maior luminosidade, de maior felicidade. Então eu comecei a agradecer, meditando. De repente o problema se resolveu. Se resolveu do jeito que eu queria? Não. Resolveu do jeito que tinha que resolver. Essa solução do problema abriu as portas da minha vida para eu dar a grande transformação. E foi um momento que minha vida deu assim uma reviravolta. Eu saí do problema pré-depressivo e eu consegui em pouco tempo dar uma guinada. Por que eu dei uma guinada? Sorte? Não. Ah, porque o problema acabou? Não. Simplesmente porque aonde eu comecei a organizar era onde estava a fonte de todos os problemas. Então, olha só. Por que eu estava vivendo aquela situação? Porque a solidão, o medo, a desesperança e a insatisfação estavam aonde? Dentro de mim. Na hora que eu substituí o medo pela convicção de estar protegido, quando eu retirei a solidão pela convicção de que eu poderia estar ajudando, quando eu substituí a insatisfação pelo sentimento de gratidão e quando eu substituí aquilo que me incomodava por algo que me dava sentido, a vida se acalmou. E por que ela se acalmou? Porque a minha mente se acalmou. Eu cheguei num estágio de paz espiritual que as coisas começaram a naturalmente se resolver. Aí resolveu a situação familiar, resolveu a situação pessoal, resolveu a situação amorosa, resolveu a situação financeira. E detalhe, não foi um passe de mágica. Plim! Olha, sua conta de repente ficou azul. Seus problemas estão resolvidos. Não é assim que funciona. Se você não tirar a pobreza de dentro de você, ela não te larga. Você precisa fazer um processo de provisão dentro de você. É na hora que você aceita a riqueza. Muitos de nós não enriquecem em todos os sentidos, porque não aceitam a riqueza. Sentimento de autopunição, sentimento de culpa, ideia de pecado, traz à riqueza os sentimentos mais indesejáveis, tem
como vontade na riqueza, a fuga. Já falei isso várias vezes. Tem pessoas que falam, se eu ganhar na loteria, eu não trabalho nunca mais. A loteria vai ser boa ou ruim para você? Péssimo. Porque você vai se tornar uma pessoa que apenas usa e abusa. Tem pessoas que vão para decadência na vida no momento que elas têm acesso a recursos ilimitados. Então, o que acontece? Você não escuta a pessoa falando, se você ganhar na loteria, o que você faria? Eu desenvolveria um projeto, eu me dedicaria a algo grandioso, eu faria... Não, eu vou viajar, vou bater no meu chefe, cuspir na minha família. É só um bagaço. É só um bagaço, porque a ideia é absolutamente materialista. Então, ou seja, no fundo, a pessoa tem uma visão muito ruim do trabalho. Porque a ideia de que o trabalho é algo ruim. Por que a pessoa tem a ideia de que o trabalho é algo ruim? Porque dentro do interior dela está a disputa, a raiva, o ódio, a inveja e 1 milhão de coisas. Por isso que a pessoa não encontra paz. E olha, gente, o trabalho, as pessoas ricas são aquelas pessoas que trabalham por amor. Você faz o que você gosta porque você percebe que você é útil. Você faz a pessoa bem. Hoje em dia, qual é a ideia de família que as pessoas pensam? Trabalho e gastar dinheiro. Então, estava vendo um vídeo de uma entrevista e o cara falava, cara, para que eu vou querer ter filho? Filho só dá dor de cabeça, só gasta. Todo mundo que eu encontro que tem filho está cansado, com olheira, desesperado, com nervo à flor das peles. Qual é a graça de ter filho? Se você tiver uma visão extremamente superficial, você vai pensar e falar assim, faz todo sentido. Você gasta, você não deixa de ter as coisas, você não tem mais recursos básicos. No início você não tem nem dignidade para ir no banheiro. Você perde tudo, você vai ao banheiro, vem toda uma fila com você te acompanhar. E você fala, eu só quero 1 minuto sozinho. Você chega, tem dias que você não toma banho, você não aguenta. Aí você fala, aonde está a grandiosidade disso? É o grande ponto. Quando você tem um filho, é o grande momento da vida em que você para de olhar para você e você tem como foco um outro ser humano para você dedicar. Você aprende a amar. Porque mesmo na vida a dois casado, o foco sempre está em você. O cônjuge vai me fazer feliz. O cônjuge vai me satisfazer. O cônjuge é meu companheiro. No momento que você tem uma pessoa que vem de fora que eu digo o seguinte, você não a escolheu, você a chamou e ela veio, naquele momento você tem que amadurecer. E esse amadurecimento dá trabalho, mas esse amadurecimento ele traz um crescimento. Não existe nada mais esplendoroso quando você é reconhecido por aquele ser. É algo assim fantástico. Quando você reúne na família e a família reconhece cada um no seu trabalho, cada um desenvolvendo os seus talentos, você vê o que é a manifestação do amor. Você vai no local e você não olha nem mais para o que você gosta, você pensa naquilo que o outro gosta. Então é interessante, muito comum, o casal deixa os filhos com os avós, por exemplo. Ou os filhos estão numa colônia de férias e eles vão sair à tarde. Normalmente eles não saem à tarde falando, hoje eu vou fazer o que eu quero. Ele olha e fala assim, nossa, esse sorvete é o que ele gosta. Nossa, esse filme aqui eles vão amar. A cabeça está ainda neles. Por que está neles? Porque a fonte da felicidade vem na capacidade de crescer e manifestar o amor. Manifestar o amor. É a coisa mais interessante, gente. O bebê está todo imundo de fralda. Você abre a fralda, você fala, entendi o que aconteceu em Chernobyl. Você fala, eu tenho uma visão nítida do que foi um acidente nuclear. Acabou, você fala, como é que um ser tão lindo e pequeno desse é capaz de uma destruição de tamanha proporção? Aí você tem que botar a mão naquilo. Você fala, meu Deus, que nojo! Mas você, com o amor, você desenvolve uma capacidade de ser limpo, o bebê entrega aquela coisa cheirosa, linda, que você tem vontade de ficar mordendo. Ali tem o desenvolvimento do ato de amar. É esse desenvolvimento que traz a felicidade, gente. Por quê? Esse crescimento ele é feito aonde, gente? No interior. Portanto, gente, todo o crescimento interior, ele te traz uma sensação de felicidade. E por que ele te traz uma sensação de felicidade? Porque ele te leva à paz espiritual. A paz espiritual é desenvolvida à medida que você desenvolve o seu interior. Está com preguiça, você não quer fazer nada, você quer ficar só deitado na cama. Mas você levanta
e faz o que tem que ser feito. Você volta com uma sensação de, caraca, valeu, valeu. Por que você volta com essa sensação? Por que as pessoas falam, vá para a academia que você vai ter uma sensação de felicidade? Vão liberar hormônios em você, endorfina, e você vai sair todo feliz. No fundo, o que é essa manifestação de hormônios no seu corpo? É a sensação de que você conseguiu vencer a você mesmo. E é essa que traz alegria. É essa que traz a felicidade. Por isso que a paz espiritual, ela resolve problemas. Por que ela resolve problemas? Porque quando você muda o seu mundo interior, o exterior ele já está pronto para mudar. E mais, como você está vivendo no presente, até as ideias para resolver os problemas, elas vêm de maneira mais fácil. Por que elas vêm de maneira mais fácil? Porque a mente está desobstruída. Os momentos de maior... Olha que interessante, eu estava vendo o Stephen Hawking, aquele físico que já faleceu, aquele cara que desenvolveu a teoria sobre o quanto que os buracos negros eles podem se dissolver. Então ele teorizou muito sobre buracos negros, ele escreveu, um gênio que teve aquela doença que paralisou ele, então ele ficava na cadeira de roda, mas mesmo assim produzia, se comunicava. Então eles foram escrever sobre uma equação, juntou ele e mais um grupo de físicos numa casa. E a casa ficava numa casa, acho que era na Inglaterra, ficava num local ermo. E eles passavam um mês lá, entre aspas, à toa. À toa. Por que eles ficavam nessa casa? Porque eles precisavam de tranquilidade para dar à mente o quê? Tranquilidade. Quando a mente está tranquila, as boas ideias surgem. As boas ideias surgem. Então você pode reparar que muitas vezes os seus momentos de inspiração, eles vêm naquelas horas que você está assim, sabe, tranquilo, observando, que você está vivendo mais o presente. Quanto mais você está vivendo o presente, maior a sua capacidade de ter boas ideias. As pessoas que vivem o presente, elas têm um potencial gigantesco de crescer. Crescer. E detalhe, gente, viver o presente não é você encher a tua agenda de coisa, não. Tem gente que fala, vou viver o presente. Eu acordo de manhã, tomo café da manhã, já estou trabalhando, aí eu saio correndo com o meu computador, porque eu não posso parar de trabalhar, aí eu vou nadar com o meu computador, e aí eu faço isso, aí eu marco o encontro, eu estou almoçando com todo mundo, já chamo a família, o pessoal do trabalho, que já faço uma reunião com todo mundo, lavo a roupa com a família, demito o pessoal do emprego, e junta tudo. Chega no final do dia, a pessoa está tremendo, estressada. Isso não é viver o presente. O presente é você saber que cada momento é o seu momento. Na hora de comer, é para comer. Na hora de caminhar, é para caminhar. Na hora de trabalhar, é para trabalhar. Na hora de se divertir, é para se divertir. Aí tem pessoas que por exemplo, o que me ajudou muito no meu estudo foi exatamente aprender a viver o presente, montando uma agenda que me ajudasse a viver as coisas no momento certo. Então, quando eu estava me divertindo, eu estava me divertindo mesmo, eu não estava pensando no estudo. O que as pessoas sofrem hoje? Porque na hora que vai estudar, ela não foca nem no presente, fica presa no passado do que não estudou e com medo do futuro que está chegando. Então a pessoa trava. Eu tenho exemplos, eu tenho conhecido, gente. Eu tenho um colega meu que ele foi bêbado para a prova e ele teve um resultado melhor do que quem estava estudando. Claro que ele também estudou, só que ele só foi um pouco alcoolizado. Mas por quê? Porque ele já chegou falando, me lasquei mesmo. O já me lasquei tanto deixou ele tão relaxado que ele foi muito bem. Eu tenho uma colega minha que ela foi fazer, ela estudando pra caramba, ela foi fazer a prova. Ela pensou, como é minha primeira prova e eu provavelmente não vou bem, vou ver o que dá. E passou bem. Por quê? Relaxou. Quando a pessoa relaxa, o presente consegue se manifestar de maneira muito mais promissora, de maneira muito mais forte. Como é que eu faço para relaxar o presente? Olha que interessante. Melhor maneira de você relaxar o seu presente, de você conseguir levar uma vida tranquila, é com o sentimento de gratidão. Por que o sentimento de gratidão é tão bom? Porque o sentimento de gratidão te coloca no momento atual. Ele é um dos poucos sentimentos que tem essa capacidade de colocar na atualidade, porque você tem que exercitá-lo. Por isso que é tão importante. Por isso que a Seitione bate tão forte na gratidão. E a gratidão exercida, ela leva você à harmonia. Gente, quem está em harmonia no interior,
está em harmonia com o exterior. Quem está em harmonia com o exterior está com paz espiritual. Então, olha que interessante. A gente faz uma viagem para dentro para resolver o que está por fora. Isso é tão interessante, isso é tão verdadeiro, que quando a gente coloca em prática, por isso que as coisas resolvem. Por isso que as coisas, elas se ajeitam. Eu já contei esse caso, o rapaz ele estava acamado, com um problema sério de saúde, ele estava internado no hospital, e ele só tinha uma televisão. E nessa televisão começou a passar um programa da Seichonoye. E nesse programa da Seichonoye veio um telefone, falando, ó, qualquer problema ligue nesse número. E aí, essa pessoa ligou para esse telefone e falou, ó, eu estou aqui acamada no hospital, não consigo sair, e eu quero saber o que eu posso fazer, eu não estou conseguindo mexer direito os meus membros, os membros inferiores não consigo movimentar, os membros superiores estou com muita dificuldade, eu quero saber, como é que você me explica isso daí? E o preletor orientou, você vai fazer o seguinte, você vai escrever acima da sua cama, você vai botar um papel, aí você vai escrever com os seguintes dizeres, e ele colocou, vamos lá, anota aí, você vai escrever HA, aí o cara botou H, agora um A, aí ele botou um A, e agora? Agora você vai botar outro H, e agora? Outro A, aí ele, mas que palavra é essa? E agora? Outro H, um A, mais um H e um A, aí ele falou, o que é isso? Ha, 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 ha. Aí a pessoa, que é isso? Você vai ficar fazendo isso o dia inteiro. E a pessoa falou, ó, eu não tenho nada o que fazer. Então vamos começar. Ele botou o papel e começou. Ha, 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 ha. No início, da maneira mais desanimada que um ser humano pode fazer. Só que aquela cena dele fazendo isso começou a fazer com que ele achasse graça, ele começou a achar engraçado aquilo. Ali, ha, 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 e ele começou a rir. E aquela risada foi desanuviando a mente dele. Começou a causar alteração no interior dele. Quando começou a criar alteração, ele começou a rir, a rir, a rir, a rir. Ele, nesse processo de risada, ele retirou aquilo que na mente o atormentava, ele mudou o foco e ele começou a vir para o presente. Porque ele começou a ver graça na prática e ele começou a buscar a fazer a prática para sentir graça. Então ele começou nessa repetição a tranquilizar a mente. Tranquilizou a mente dele, o que aconteceu? Resolveu. 2 ou 3 semanas depois, o preletor estava em plantão lá na sede, e de repente chega um senhor para conversar com ele e fala assim, ó, o senhor é fulano de tal? Sou eu. Pois não? É porque eu conversei com o senhor umas 3 semanas atrás ao telefone e eu estava acamado. O senhor me passou uma prática super simples de ficar rindo. E eu fiz essa prática e ela me resolveu. Ela me resolveu. Aí ele falou assim, meu Deus, mas que coisa fantástica, parabéns. E ele foi conversar sobre essa solução. E o que você observa? Que é exatamente esse caminhar. Mudou o interior, reflete no exterior. Alegria, gratidão andam junto. Você já viu uma pessoa grata, infeliz? Não. Você já viu uma pessoa feliz, ingrata? Não. Não vê? Ah, eu já vi gente ingrata que sorri. Tem gente que é ingrata e sorri. Mas a pessoa com alegria, ela normalmente, ela sempre está agradecendo. Então, você pode observar, gratidão e alegria andam juntos. Gratidão e alegria te trazem um elemento maravilhoso, que é a harmonia. Cara, você encontrou isso, você conseguiu viver isso, você encontrou a paz espiritual. Então, a paz espiritual é um momento. E qual é o momento da paz espiritual? É no agora. É no agora. Quer ver que interessante? Vamos fazer um exercício aqui, rapidinho. Vamos fechar os olhos. Você também de casa. Vamos fechar os olhos. Fique aí tranquilo, sente na sua cadeira. É bom a gente fazer exercício, é bom a gente treinar as coisas. Vamos lá, você simplesmente vai começar a repetir. Muito obrigado, mentalmente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Traga à sua mente situações das quais você se recorda que são coisas boas para agradecer, referentes ao dia de hoje. Muito obrigado, eu pude comer. Muito obrigado, eu pude me vestir. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu consegui resolver, eu consegui
fazer com que as coisas acontecessem. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vá repetindo. Coisas que aconteceram essa semana, coisas que aconteceram esse mês. Então, vai agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Respire profundamente, continua a repetir. Muito obrigado, 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 muito obrigado. Agora respira profundamente. Dá um sorriso e pode abrir os olhos. Olha que legal. Obrigado. Uma coisa simples. Deu uma sensação melhor? Não dá uma sensação assim, você começa a ficar mais leve? Isso é o quê? Você está trabalhando o seu presente. Por isso que a Seitonela é tão especial, porque ela nos ensina a trabalhar o presente. A gratidão que vocês utilizaram fez uma pequena alteração no interior de vocês. Isso modifica. Dependendo da intensidade com que você entra nessa modificação, Nossa Senhora, resolve de uma forma assim extraordinária. Então eu já tive a possibilidade de ver coisas assim fantásticas acontecerem na minha frente, dentro dos ensinamentos da Seitonê, nas academias da Seitonê, nos seminários da Luz da Seitonê. E as pessoas falam assim, mas como uma coisa extraordinária dessa pode acontecer? É simples. Quando você muda o interior, o exterior ele modifica de acordo com a mudança. Por que hoje em dia as pessoas não veem tantas transformações? É porque hoje em dia a mudança do interior é pequena. Antigamente as pessoas viam com mais força. Antigamente as pessoas tinham mais garra para fazer. Antigamente os treinamentos espirituais eles eram até mais severos. Hoje em dia é muito soft, porque se apertar as pessoas não aguentam. Você pode observar o próprio trabalho em si. Antigamente os trabalhos eram mais duros, mais penosos. Hoje em dia eles são mais leves. Hoje em dia qualquer coisinha as pessoas ficam muito desequilibradas, porque o interior das pessoas já está completamente judiado. Hoje em dia, criança de 6 anos sofre de depressão, ansiedade. Outro dia, meu filho chegou para mim e falou assim, papai, estou com tédio. Tem 7 anos de idade, estou com tédio. Aí eu, bem-vindo ao mundo. Porque a vida é feita disso. Ou você acha que você vai ter estímulo o tempo todo? Você está achando que é parque de diversão o dia inteiro? Bem-vindo. Arrume o que fazer. Porque hoje em dia é uma vida em que não se trabalha a busca do crescimento interior. Então os resultados são os menores possíveis. A pessoa não tem resultado, ela não tem transformação. À medida em que você trabalha a mudança interior e a força com que você trabalha a mudança interior, é que você vai ocasionar uma verdadeira revolução da sua vida. E é nesse ponto que eu agradeço a dureza com que a vida me tratou. Eu tive muitos problemas, eu me enfiei em muitas roubadas pelas minhas próprias ações, mas elas me forjaram porque eu precisei fazer uma transformação interior muito grande, muito grande. E essa transformação interior é que levou à transformação exterior. Então hoje em dia as pessoas viram e falam assim, ai, você deu sorte. Aí você olha, não é bem sorte. Foi outra coisa. O trabalho foi outra coisa. Por quê? É esse trabalho que a gente faz dentro de nós. As pessoas hoje em dia estão na rede divulgando amor, não é isso? Todo mundo só fala de amor na rede, não é isso? Na família você se reúne e alguém vira e fala assim, vamos falar de política? E todos se abraçam e sorriem. Não é assim que acontece? Ou seja, o ódio está à flor da pele. Qual é o resultado de quem está vivendo o ódio dentro de si? O exterior manifesta o ódio. Então você vê um mundo doido, em que as famílias se agridem, as pessoas se implodem e os mais absurdos acontecem. Você quer ver um filme de terror? Antigamente, filme de terror, a gente tinha que alugar na locadora. Eu vou denunciar um pouco a minha idade. Você tinha que alugar na locadora, trazer em fita cassete. A geração não sabe o que é isso. Olha a geração da impaciência. Porque hoje em dia você aperta um botão, já troca a música. Como é que a gente trocava a música?
pegava a fita e uma caneta. Quem sabe o que isso significa? Quem sabe? Você pegava a fita, a caneta e o que você fazia? A nova geração não sabe o que é isso. A nova geração não sabe o que é esperar 2 anos para assistir um filme na tela quente. E o filme tinha comercial. E aí vinha o comercial e você ficava esperando. Uma vez eu fui assistir um filme, minha mãe me falou muito do filme O Vento Levou. E eu fui assistir O Vento Levou, passou no, acho que era Telecine, sábado à noite. Como é que nós assistimos? Eu dormi e minha mãe me acordava, porque o filme terminou 3 horas da manhã. O filme já é gigante por natureza, ainda bota propaganda. Terminamos já quase no amanhecer, estava já eu e minha mãe fazendo a cena do filme, né? Eu vou conseguir. Então o que acontece? A geração não sabe o que é esperar. Não sabe. Outro dia eu estava falando, uma colega minha, ela antecipou o parto do filho porque ela estava curiosa para ver o menino. Não é brincadeira. Esse é o resultado de uma sociedade que não tem paz interior, gente. Adiantou o nascimento porque eu estou curiosa. Pelo amor de Deus, a criança já nasce assim. Então a ansiedade vem nessa falta da busca da paz interior. Quando a gente fala buscar a paz interior, o pessoal pensa que você tem que parar naquele momento, eu vou buscar a paz interior. Buscar a paz interior é você entender que você precisa viver o presente. Porque quando você vive o presente de maneira absoluta, você não tem que se preocupar com amanhã, porque o presente já está sendo feito. E qual é o nosso ponto? Nós negligenciamos o presente. Por isso que a gente teme o futuro. Quando você está presente, fincado no presente, você dá a ele o respectivo valor. E aí você entende por que a paz espiritual resolve qualquer problema. E resolve qualquer problema. Resolve. Resolve. Por que resolve? Porque você está mudando aonde que pode mudar. Aonde pode mudar. É interessante que uma vez teve um rapaz que veio aqui participar da reunião e ele estava em profunda depressão porque ele tinha acabado um relacionamento. Então ele estava chorando muito, sofrendo muito. E ele virou para mim e falou assim, preletor, eu quero que você faça alguma coisa para que ela volte. Eu falei assim, ó, não existe oração do amarro. Aqui nós libertamos as pessoas, a gente não aprisiona ninguém. Se você está aprisionado a ela é porque algo dentro de você não está bem resolvido. Nós temos que trabalhar o seu interior. E ele ficava, eu quero que ela volte. Eu falei assim, não, voltar não tem não. O que nós podemos fazer é ajudar a resolver o seu interior. Aí o que nós vamos fazer? Oração para ele se harmonizar com os pais. O problema dele era nos pais, a carência afetiva dele nos pais, ele projetava em todos os relacionamentos. Então ele é aquele relacionamento que parecia uma geleia, ele cobria a pessoa. E a pessoa ficava desesperada para sair, se afogando. Ele não era aquela pessoa que abraçava, ele era aquela pessoa que engolia. Então os relacionamentos dele pareciam aquela menina daquele desenho que abraçava os animais até esmagar. A Felícia. Vem cá que eu te amo. E a pessoa... Então, as pessoas corriam dele. Na hora que nós trabalhamos o interior dele e ele começou a entrar em harmonia com os pais, o que aconteceu? Resolveu o exterior dele. O coração dele se amansou, ele aceitou o caminho natural das coisas e logo depois, coincidentemente, ele encontrou uma pessoa pelo qual ele se apaixonou profundamente. Organizando o interior, a gente começa a organizar o exterior. Isso é paz espiritual. Isso é vivência. É isso que realmente transforma. Tudo bem, gente? Perfeito? Então nós vamos buscar agora a nossa paz interior como? Meditando. Porque é na meditação que a gente encontra tudo o que nós temos no nosso mais profundo âmago. Vamos lá então meditar? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram sentar e assumir a posição de oração. Sentados na ponta da cadeira, calcanhares juntos, levantados, mãos justapostas em frente ao rosto, ombros relaxados, olhos fechados, semblante feliz. Nós vamos agora adentrar no mundo da imagem verdadeira, onde tudo existe e já lhe foi dado. O mundo da imagem verdadeira é um mundo perfeito de Deus. Então, neste mundo, a gente vai contemplar a graça de Deus. Então nós estaremos em absoluta paz, porque é um mundo onde a gente só sente gratidão e estamos em harmonia com tudo e com todos.
Então, respirando profundamente, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vós manifestastes através da seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da grande harmonia. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Vamos visualizar todos os atributos de Deus, sabedoria, amor, vida, provisão, alegria, harmonia, iluminando todo o nosso ser. Somos filhos de Deus, somos vida de Deus, estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira. Meditemos e contemplemos este mundo sagrado e harmonioso.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria, infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com o pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Aos que estão aqui presentes, podem abrir os olhos, desfazer a postura e ficar em pé, por favor, para a nossa reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem se sentar, por favor. Vamos lá. Primeiro é a nossa meditação Shinsokan, que nos auxilia sempre a manifestarmos cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Segundo, nós vamos repetir uma frasezinha bem simplesinha. Vivo agora, ou vivo presente, você pode colocar, vivo agora ou vivo presente, sempre com gratidão. Com gratidão. MO quer dizer? Muito obrigado. Vivo o agora sempre com gratidão. Vivo o presente sempre com gratidão. Vivo agora sempre com gratidão. Isso vai te trazer naturalmente a vontade de você falar muito obrigado. E aí a gente desenvolve ainda mais a nossa capacidade de estar atento ao presente para que possamos sentir a gratidão. Vamos fazer isso aqui 200 vezes por dia, gente? Você vai ver como é que sua semana vai ser abençoadíssima, iluminada, e você vai ter aí os frutos de você viver o agora e estar trabalhando na sua paz espiritual. Quero agradecer muitíssimo o carinho, a participação, a presença de cada um dos senhores aqui presente, senhores e das senhoras, vocês também de casa, meu muito, muito, muito obrigado. Desejo uma semana muito feliz, abençoada e muito, muito, muito obrigado. Beijo no coração, até segunda-feira que vem, gente. Muito obrigado.